O Renan já fala. Não, vou falar, você já falou. Já que esse calendário ele vira um problema para todo mundo, o Corinthians também está de olho, até porque está numa maratona danada aí de jogos por conta da pré-Libertadores, que acaba atravancando um pouco esse início de campeonato, esse início de temporada, melhor dizendo. E hoje entra em campo contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, 9h30 da noite, jogo de ida pela terceira fase da pré-Libertadores. Ramon Dias deve fazer algumas mudanças na equipe, a gente já vai falar sobre isso, mas antes quero ver com o Hernan como é que o Corinthians está se planejando, né? Porque tem essa viagem, tem jogo decisivo pela semifinal do Paulista contra o Santos no domingo e depois tem o outro jogo, que é na quarta-feira, na Neoquímica Arena. Então, também está tendo que conciliar as duas competições, o que não é uma tarefa fácil, Hernan. O Corinthians tem alguma prioridade, se é que dá para dizer, né? Um Campeonato Paulista versus uma Libertadores, mas um Campeonato Paulista é um clássico. Como é que o Corinthians tem se organizado nesse sentido? Quando você conversa com dirigentes ou pessoas do staff do Corinthians, dessa maratona, a resposta é engraçada porque ela é sempre muito parecida. É pegado, é difícil, tem que ter muito planejamento. O Corinthians, aliás, fez um planejamento e comemorou muito esse planejamento, né? De segurar, por exemplo, o Garro no jogo contra o Mirassol. Deu certo a entrada do Romero. O Romero acabou fazendo o gol, o Corinthians fez 2-0. O Corinthians se classificou, conseguiu descansar alguns atletas. Foi para Guayaquil, voo fretado, né? Ganhando tempo, isso é muito importante. Então o Corinthians, claro que quer estar nesse bolo, o Corinthians quer passar por tudo isso que está passando, porque se tivesse descansando é porque estaria eliminado no Paulista, não estaria na Libertadores. Então o Corinthians não quer isso, né? O Corinthians quer estar disputando, quer estar nesse bolo, quer ter esse tipo de problema. Então o Corinthians vai hoje bem focado e o Corinthians principalmente leva nessa bagagem para Guayaquil todos esses sustos que passou com o CV na Libertadores e com o aprendizado de que Libertadores não dá para brincar. Libertadores não é um campeonato assim que você pode levar a primeira fase do Paulista, vai aqui, a toque de caixa, a gente ganha de 1-0 aqui, outro 1-0 ali, descansa. Não dá, é paulada, é pauleira. Então, assim, o Corinthians vai para esse jogo contra o Barcelona sabendo que não pode vacilar e que tem um grande adversário no fim de semana, que é o Santos do Neymar e que vem crescendo muito. Então é uma semana muito importante para o Corinthians e é uma semana para mostrar para o torcedor que não dá só para ficar vencendo em tipo de vitórias com a cara do Corinthians. É para mostrar também um algo a mais, que esse time sabe que pode ter um algo a mais. Imagino que seja uma recuperação depois de uma pequena oscilação ali na temporada. O Corinthians vinha muito bem, mas deixou a desejar em algumas partidas, então já liga um sinal de alerta, tipo, olha, as coisas não são fáceis, a gente tem que entrar ligado sempre. Me parece que realmente o último confronto, Mili, deixa uma lição para esse Corinthians e vai ter que entrar muito forte, até porque o adversário, ele é mais poderoso do que o adversário, do que o CV que ele enfrentou agora há pouco, né? É um time que hoje ele é líder do campeonato equatoriano, vem de 3 jogos, 3 vitórias no torneio, vem de 11 jogos de invencibilidade e que tem muito mais tradição na Libertadores do que o CV. Então é um confronto mais difícil. Como que você vê esse duelo de hoje? Como que você vê? Como você vê? Gente, eu acho que o Corinthians nem precisaria do UCV para buscar uma lição. O Corinthians tem o Tolima na história. Se o Corinthians não aprendeu nada com o que ele já passou em pré-Libertadores anteriores, eu acho que fica difícil mesmo, porque não dá para brincar em nenhum momento. Para o Corinthians, a Libertadores já começou, não é pré-Libertadores. É essa aí, esse é o jogo. E vai ser um jogo muito diferente do que foi com a UCV. Então, o Corinthians vai ter que esquecer temporariamente essa ideia de tentar fazer gol de letra, sabe? Tá na cara do gol, não dá um passe, vai ter que chutar. Vai ter que levar mais a sério. Foi realmente, assim, como corintiana, ver o primeiro jogo contra o CV foi desesperador, porque parecia que o Corinthians não tinha entendido nem onde ele estava, nem que camisa que eles estavam usando. Porque a camisa do Corinthians não prevê aquele tipo de negligência durante uma partida. Então tem que mudar sim, tem que mudar da água para o vinho.
Agora, esse negócio do calendário de estar muito apertado, muitos jogos, assim, finalmente a gente está vendo um Campeonato Paulista com os 4 grandes, né? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso para a torcedora, para o torcedor. Isso é tudo que todo mundo queria. Vai jogar domingo, vai jogar segunda. Gente, isso é um detalhe. Os 4 grandes estão lá e vão ser jogos muito interessantes. E o Corinthians vai ter que dar um jeito de ser Corinthians em todos eles, na Libertadores ou no Paulista. Para o corintiano e para a corintiana, Paulista vale bastante coisa. Não adianta depois perder para o Santos ou perder e falar, não estou nem aí. Estamos aí sim. E aí precisa mudar a postura, mas pode mudar o time também, né, PVC? Será que a gente tem a volta do Garro depois dele ser poupado na última partida contra o Mirassol? Aliás, o senhor gabaritou, hein? Ele cravou a escalação do Corinthians aqui no Eu não falei de 1 a 11, eu semana. falei que o Garro não começava jogando e o Alberto Memphis jogava e ia Que ter o mudança Andilé na ia pro zaga. jogo, talvez O Andilé ia entrar pro ao longo jogo, da partida, e entrou. que ia ter mudança na zaga também. Hernan, eu acertei o São Paulo também, né? Na terça-feira. Que eu falei que o substituto do Paulo Maia era o Alan Franco. Eu não acertei o Ferrari. Eu falei o Alan Franco e sem o Luciano. Eu acertei a escalação do São Paulo. E hoje? Mas a diferença é a seguinte, aí tem uma diferença. No São Paulo, o que eu falei era de observação. No Corinthians eu falei porque eu tinha informação. A diferença é que eu tinha informação do Corinthians. Que o Garro não ia começar jogando, como não começou, o Angeleri ia pro jogo, mas não necessariamente para começar o jogo, ia ter mudança na zaga. O Garro entrou só no fim da partida, né? Foi realmente poupado, ele que vem de um histórico aí de um problema no joelho desde o ano passado. Porque o Garro tá com problema do joelho e tá com problema um pouco da alma do que aconteceu com ele nas férias, do acidente. Sim. Com isso ele perdeu condição física, ele precisa ter recuperação física e mental e ele está sendo protegido por isso. E estreou só em fevereiro, né? Vamos falar sobre essa escalação já, mas antes eu vou pro break. Eu vou fazer aquele momento... Para aqui. A gente já volta. Um minutinho, vamos falar sobre essa escalação do Corinthians que vai a campo. E aí tem prancheta também pra gente entender como joga o Barcelona de Guayaquil. Tem Galo também, tem Fluminense, tem Vasco, tem Copa do Brasil. Tem muito assunto aqui hoje. O André Hernan tá lá em BH, hein? Eu quero saber as notícias do Galo. A gente já volta. Estamos no break. Meu café chegou. Vocês estão com café aí, Mili e Hernan? Aguinha. Eu com a minha água na caneca verde. Na caneca verde. É o lado Mili vira casaca, o dela. Ela usa a caneca verde. O coração tricolor. Eu adoro verde, gente. Ó, deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Ainda estão falando da discussão Lucas e Oscar. O Carlac diz que o São Paulo não tem argumentos. Quer jogar sábado só para ganhar vantagem. E o Fernando Henrique ele levanta uma discussão sobre o gramado sintético, que o Lucas e o Oscar não vão jogar, mas é uma piada aqui, porque é sintético, não vai ter jeito, né? Vão ter que entrar em campo. Tem uma conta deliciosa de fazer, que a gente vai falar mais lá na frente. Eu já falei aqui que eu acho que o gramado sintético pode desaparecer com prazo e com padrão. Você dá 2 anos de prazo para tirar o sintético e define o padrão que todo gramado vai ter que ter, de milimetragem e tudo mais, para que o gramado seja bom. Ok, perfeito. Mas olha só a questão do sintético no clássico Palmeiras e São Paulo. O sintético do Palmeiras é desde 2020. Entre 2015 e 2019, o São Paulo jogou 9 vezes no Allianz Parque, em gramado natural. Perdeu 8 e empatou 1. De 2020 para cá, jogou 13 vezes no Allianz Parque com gramado sintético. Ganhou 4, empatou 4 e perdeu 5. O retrospecto do São Paulo no gramado natural do Allianz é muito pior. Não é por causa do gramado, só, evidentemente. Mas o fato é que no gramado natural do Allianz, o São Paulo jogou 9 vezes e perdeu 8. E empatou 1, não ganhou nenhuma. Quero registrar a participação dos corintianos aqui também. O Guilherme de Moraes. O Corinthians vai ganhar tudo. Temos Memphis e o Garro. É tudo nosso. Tá empolgado com esse setor ofensivo aqui do Timão. E ele ainda diz, só o Ramon aplicar o uso de 3 zagueiros contra o Barcelona, que já corta toda a correria dos caras lá do Equador. O Barcelona, de fato, tem uma transição ofensiva muito rápida. PVC vai explicar pra gente logo. E tem um superchat aqui, que leia o anúncio. Eu tenho que ler muito devagar, porque ontem eu estava fazendo o All News Sport, eu caí numa pegadinha, gente. Inacreditável. Você trabalhou ontem? Trabalhei ontem e anteontem, tá? Uma pessoa que trabalha, uma foliã trabalhadora. Ontem, Hã?
Foi no bloquinho também? Eu fui no bloquinho um dia. No bloquinho ou no bloco? No bloquinho. Era um bloco, era grande, era um bloco grande. Chama Leia o Anúncio, a pessoa aqui, ó. Ele diz, no ano passado, o Flamengo escolheu a data da semifinal por causa da data FIFA. São sempre os mesmos times que escolhem e mandam nas datas do jeito que querem. Então, assim, né? Não, eu repito, o Palmeiras informou a federação que se o jogo fosse sábado, não seria no Allianz. Claro que ele preferia jogar domingo ou segunda. Mas quem determinou foi a federação. Voltamos. O PVC estava explicando aqui pra gente sobre as datas ainda do Paulista, mas a gente volta a falar sobre o Corinthians, porque eu quero saber do Garro. Garro que deve voltar a jogar hoje, Hernan. E a gente estava aqui até um pouco antes do intervalo, né, contando sobre esse início de ano dele, que vem sendo um ano muito complicado, com esses problemas pessoais. Infelizmente, teve o acidente lá na Argentina, né, que vitimou fatalmente um motociclista. Tem a lesão dele também, em que ele passou o início do ano ali se recuperando, voltou a jogar só em fevereiro. Então isso tudo vem abalando ele, mas aos poucos ele vem voltando, com o Corinthians dosando aí esse retorno do Garro. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto da questão pessoal, da questão dele, né? Isso a Anaí, que é a psicóloga do Corinthians, tem feito um trabalho muito importante com o Garro, né? Não só com o Garro, mas com todos os jogadores e nesse caso especificamente nesse início da temporada, né? Esse é um lado. A questão também importante que da gente citar é que o Garro também está com dores no joelho. E são dores que ele vem sentindo desde o final da temporada, daquele arranque do Corinthians, da sequência de vitórias, da zona do rebaixamento até a classificação da Libertadores. O Garro foi meio que no sacrifício, né? Deu tudo de si ali para terminar bem a temporada. E o Corinthians conseguir essa vaga de Libertadores, conseguia retomar a Copa do Brasil e terminar bem o ano longe de rebaixamento, né? Então, assim, o Garro vinha já reclamando de dores e aí começou a se fazer um planejamento com etapas, né? Não só poupando nos treinamentos e também modificando a estreia dele em 2025, mas também pegando alguns jogos e segurando ele, né? No Campeonato Paulista. Então, esse jogo contra o Mirassol, até pelo adversário em Guayaquil e pela viagem e tudo mais, o Corinthians optou por deixá-lo fora, né? Não sair no 11. Inclusive, na prévia, a gente colocava muito, não a gente aqui, porque o PVC acertou a escala, mas muita gente colocava na prévia o Coronado que está machucado, inclusive. Então, o Ramon Dias teve que quebrar a cabeça, mudar o esquema para o Corinthians jogar contra o Mirassol. Então o Garro vem aos poucos e agora ele, com essa descansada, com o tratamento que tem feito no joelho para melhorar da questão das dores, ele vai inteiro para esse jogo de Guayaquil hoje, que, repito, é um jogo importantíssimo para o Corinthians voltar com um resultado bom para decidir a classificação na semana que vem. E olho também na zaga, né? A defesa vem sendo um problema do Corinthians nesse início de ano. E o Ramon Dias e o Emiliano fizeram uma mudança para o jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista, colocaram o Félix Torres junto com o Gustavo Henrique e deu certo. A zaga atuou bem, não sofreu gols depois de 5 jogos sendo vazada. Me parece que é uma tendência a manter, Mili. Como que você vê esse setor defensivo do Corinthians, que de fato precisa ser ajustado para esse time ser mais equilibrado, já que o ataque vem funcionando melhor? Eu acho que a tendência é manter, né? Porque, de fato, o Corinthians está com um problema ali atrás. E é uma dupla inusitada, né? Parece que funcionou. Então, imagino que isso vai ser mantido, assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o grande problema do Corinthians, de um tempo para cá, umas 2 semanas para cá, é a postura. É isso que vai ter que mudar. A gente, assim, já não foi igual ao primeiro jogo contra a UCV, nem o segundo, nem esse jogo contra o Mirassol. Mas a postura precisa ser outra para o ano inteiro. Eu entendo que daqui da onde a gente está vendo, parece que eles estão se divertindo em campo. E está tudo certo, acho que é para isso mesmo. Yuri, Memphis, Garro. O Garro nunca parece se divertir muito, né? Ele é tão sério, ele joga tão compenetrado, mas o resto do time parece que está se divertindo. Que continue assim. Mas não pode transformar isso em mais um toquinho para o lado, mais um toque de calcanhar, mais uma tentativa de um gol de letra. Então, se essa postura mudar, eu acho que o Corinthians é um time competitivo para o ano inteiro em todos os campeonatos que ele estiver disputando. E eu quero saber como joga o Barcelona de Guayaquil também. E aí o PVC vai contar para a gente na prancheta.
Aí o Hernan vai sumir. O Hernan vai sumir? Ele volta... O Hernan, gente, daqui a pouco eu tenho que liberar o Hernan, porque ele vai fazer o jogo do Galo. Então, ó, eu preciso cumprir isso aqui. Mas ele ainda volta. Ele vai fazer o Galo na Amazon, então ele vai fazer o jogo do Manaus. Ah, tá. Porque é Amazon. Meu Deus, PVC! Meu Deus do céu, PVC! A volta que a minha cabeça teve que dar para entender. Troca, leva o PVC pro Tottenham e traz o Hernan pra cá. Ó, a gente tem mais quanto tempo? Uns 10 minutos, não é isso, Hernan? Tô aqui, ó, negociando o tempo com ele aqui, ó, roubando ele um pouquinho mais pra gente. Então diz aí, PVC, conta pra gente como é que vai ser esse Barcelona. 4-2-3-1. E é cuidado com o Coroço. A gente vai ver a imagem? Cuidado com o Coroço, lado esquerdo do ataque. O Pineda é o que jogou no Fluminense, mas ele faz linhas de 4 e pode jogar mais defensivamente, subir um pouco menos, porque o Coroço vai dar profundidade pelo lado esquerdo. Quando o time atacar, ele vai virar 3-2-5. E ele vai atacar. Embora muitas vezes ele vai atrair o Corinthians e colocar velocidade com o Eola, com o Coroço e com o Valiente. O Carabali pode subir, o Eola vem um pouquinho para dentro, o Valiente por dentro, o Coroço pela esquerda. E o Ribeiro, centroavante uruguaio, que é o artilheiro do time nesse início de temporada. Então ele vai sair de 4-2-3-1 para 3-2-5 quando for tentar atacar o Corinthians. Simplesinho. Simplesinho assim. Então, esses são os desafios do Corinthians para o jogo de hoje. Enquanto o André Hernan vai voltando aqui para o nosso Totem, você acha que ele vai de Félix Torres e Gustavo Henrique? Félix Torres tem uma história no Barcelona de Guayaquil, ele é cria do time equatoriano, tanto que ele foi muito bem recebido. Você acha que ele vai com os dois, PVC? Ficou muito forte essa ideia por causa da recepção dele lá. Mas eu acho que o ponto central é entender quanto o André Ramalho não está bem, porque ele não está bem, a ponto de o Ramon Dias tirá-lo do time. E eu acho que ele ainda não está convencido, o Ramon, de que é hora de tirar o André Ramalho do time. E mantendo o Ramalho, aí eu estou ouvindo o Hernan aqui também, a Mili também. Quem que fica no time? O Gustavo Henrique ou o Félix Torres? Acho o Gustavo Henrique, que voltou a ser titular, voltou da lesão. E não jogou, e jogou terminou bem. A temporada como titular também. Para você também é por aí, Hernan? O Gustavo Henrique terminou muito bem o ano passado, né? Ele era um pilar dessa defesa. E quando ele vai embora, né? Ele não participa, inclusive, do último jogo contra o Grêmio. Eu me lembro que eu estava lá fazendo uma gravação no CT e o Gustavo Henrique estava se despedindo da turma lá da fisiologia e eu estava ali fazendo uma gravação exatamente na fisiologia e ele estava se despedindo. E aí eu perguntei para ele, pô, mas não vai pro jogo? Ele falou, não vou porque eu tô com uma lesão e eu vou tratar nas férias porque é uma lesão chatinha. E de fato foi uma lesão que foi difícil dele conseguir tratar e ficar bem para voltar. E agora que ele retornou, no seu nível melhor, né? No seu desempenho melhor. Então, assim, no entendimento do Ramon Dias, o Gustavo Henrique é um titular dessa zaga do Corinthians. Então, quando ele confronta na coletiva, né? Quando ele responde, se eu não me engano, o Marco Belo da Transamérica, quando a questão dos zagueiros, o Ramon Dias fala, mas eu tenho 5 defensores. E eu não pedi zagueiro, não pedi contratação de zagueiro. Ele fala, ó, temos 5 zagueiros, a questão é melhorar. Então, o ponto do Ramon Dias é o Gustavo Henrique, que é o cara do desempenho bem, e melhorar os outros. E aí ele está buscando. Tenho a sensação que o Félix Torres, até por conhecer o ambiente, conhecer o estádio, conhecer La Cancha, pode ser que ele seja titular, até para, de repente, sobrar uma lei do ex aí hoje. Pode ser. Já tem uma relação, já conhece bem, então esses fatores acabam fazendo a diferença aí no futebol. Bom, vamos falar agora de Copa do Brasil, porque logo mais, 7h30 da noite, tem o Galo em campo contra o Manaus, segunda fase da Copa do Brasil. E o Galo aposta muito na competição, até porque ficou fora da Libertadores, então a Copa do Brasil, além de ser muito rentável, né? É claro, é sempre uma competição importante. André Hernan está em BH, tô com uma invejinha dele, porque ele está comendo pão de queijo, não sei se ele já viu mamãe. Tropeirinho. Pois é, mas ele tá muito bem em BH. Vai no shopping da fábrica depois. O shopping da fábrica, tomar um shopping depois. Bar é o que não falta. Coisa boa. Hernan, conta mais pra gente do clima dessa partida e também, tô um pouco preocupada. Eu acho que o Hulk não vai jogar porque tá lesionado ainda, né? Como é que vai esse Galo pra essa partida?
O Hulk, inclusive, que